Boa noite a todos. Mais uma live do nosso Direito de Trânsito Raiz. Eu sou o Padilha Eu sou o Gabriel. e hoje nosso assunto, nós trataremos das 10 crenças limitantes que impedem uma excelente oportunidade. Então, para quem está com a gente aqui, hoje nós vamos abordar praticamente 10 assuntos de pessoas que nos encaminharam questões, alguns assuntos que a gente detectou que são crenças limitantes. As pessoas não acreditam no potencial da área de direito de trânsito e duvidam de algumas coisas. Então, a nossa função hoje é tentar esclarecer para você que está me assistindo e que, de repente, não enveredou ainda pro caminho de direito de trânsito. E nós temos aí as nossas crenças detectadas nas perguntas que nos foram enviadas. E o Gabriel, nessa live aqui comigo, o Gabriel participa com a gente da, da nossa comunidade de Direito de Trânsito Raiz, ele me ajuda a organizar o nosso Direito de Trânsito Raiz, e a participação dele hoje é para tornar a live um pouquinho mais dinâmica. E aproveitando quem está com a gente na live, se tiver dúvida, posta sua dúvida. Se não der para responder hoje na live, nós vamos inclusive, responder numa outra oportunidade, não é mesmo? E Perfeito. vamos nessa. Vamos lá, Vamos lá, Gabriel. Padilha. Vamos para Selecionei aqui a algumas. pergunta. Isso, selecionei aqui algumas perguntas. A primeira que a gente tem aqui é a seguinte: o advogado de trânsito faz recurso de multa? O advogado de trânsito faz recurso de multa? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Então, assim, é óbvio, né? Quando a gente fala advogado de trânsito, depende muito do foco que o profissional vai direcionar o seu trabalho. Só para. Sua tela tá dando uma travadinha, viu, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Vê se está ok agora. Tá ok? Ok, beleza. Perfeito. Então, assim, vai depender muito do segmento que o profissional vai atuar. Então, tem algumas pessoas que vão trabalhar com a parte de trânsito, no que envolve mais a questão judicial da coisa, e aí pode ser que ele nem faça o recurso da multa propriamente dito, que vai depender do segmento que ele vai trabalhar. Eu diria que a pessoa focada na parte de direito de trânsito, no segmento que envolve suspensão e cassação de habilitação, fatalmente vai existir um momento no qual a pessoa vai ter que fazer o seu recurso de multa, vai fazer o seu recurso, ou melhor, o recurso para o seu cliente. Vai ser fatal. É muito importante porque, às vezes, eu vejo que algumas pessoas pensam, mas eu vou trabalhar com recurso de multa. Só que o recurso de multa propriamente dito, pode ser que, de repente, você vai abordar, como um caso que nós estávamos analisando hoje, uma infração de 4 pontos, um valor inexpressivo, irrisório. Porém, essa infração gerou a cassação da habilitação da cliente. Então, o valor monetário da infração é irrisório, mas o contexto no qual ela foi envolvida é de extrema importância. Por quê? Gerou um processo de cassação da cliente, e se ela for penalizada com a cassação, a penalidade são 2 anos sem poder dirigir para depois ela ter que se reabilitar. Então, no momento em que você verifica e analisa o contexto que a infração foi inserida, talvez o valor pecuniário, o valor monetário da infração é irrisório, mas o contexto no qual ela foi inserida passa a ser de suma importância, e às vezes numa infração como essa, se você detecta alguma irregularidade, você vai querer trabalhar o recurso da multa, porque se você elimina a multa, você pode estar sanando um problema maior para o cliente, que no exemplo que nós abordamos hoje, seria a cassação da habilitação do cliente. Então, se a pessoa for seguir para a parte de suspensão e cassação,
fatalmente, em determinado momento, ela vai ter que fazer um recurso, trabalhar na parte de defesa administrativa. Doutor, e até uma coisa curiosa, né? Eu não sei se o pessoal olha desse jeito. Eu mesmo aprendi que a parte da... é a raiz ali, né? Você tem que fundamentar para poder depois embasar ali e já começar a jogar xadrez lá no início, né? Sim, só ressaltar de novo. A sua tela está travando. Eu não sei se o Tá sinal que travando? você está no lugar aí está meio ruim, ela está dando uma travadinha. Sim, a parte de trânsito a gente costuma jogar xadrez. Então a gente muda uma peça aqui, outra ali, para de repente lá na frente a gente conseguir ter sucesso, analisando dentro da legalidade em todos os seus aspectos. Com certeza é um jogo de xadrez. Isso, para ser mais abrangente, envolve, acho que qualquer área do direito. O advogado tem que ser profissional, tem que conhecer toda a estrutura do setor que ele advoga, para poder jogar o seu xadrez e saber movimentar as peças no tabuleiro. Perfeito. Doutor, a gente tem uma segunda pergunta aqui. O valor de honorários cobrado é muito baixo? O valor de honorários cobrado, eu diria que é uma pergunta relativa. Normalmente eu não entro na especificação de valores, porque cada profissional atua da melhor forma que lhe convier, obviamente, com os parâmetros que a OAB determina, né? Então, eu vou usar o exemplo anterior que eu acabei de citar. Se o valor da infração se a infração é de natureza média, vamos colocar aí o valor de R$ 80 a R$ 100 uma infração. Quanto o profissional vai cobrar para trabalhar o recurso dessa infração de trânsito? Em tese, é um valor irrisório. Aí, quando você analisa que essa situação está envolvida numa questão de cassação, onde você vai ter que trabalhar a parte da cassação, provavelmente vai ter um desdobramento da esfera judicial. Eu penso que o valor dos honorários já passa a ser mais atraente, porque o que você vai passar a cobrar por uma situação sob esse contexto vai ser bem maior do que o valor da própria multa. É o que eu costumo falar. Um cliente ou dois, com uma situação dessa natureza, faz com que o advogado atinja os seus R$ 5.000, um cliente ou dois. Basta que ele tenha um cliente ou dois envolvendo esse aspecto. Particularmente falando, uma infração, e na grande maioria das infrações de trânsito, lá no início da minha carreira, eu fiz muito recurso administrativo, só da infração de trânsito. Mas hoje, dependendo da situação, se o problema do cliente é só a infração de trânsito e não envolve mais nada, é bem provável que a gente acabe não trabalhando para esse cliente quando a situação envolve só uma mera infração. Mas esse é um segmento nosso, que nós direcionamos a situação para trabalhar realmente nas questões que envolvem suspensão e cassação. Então, dificilmente hoje a gente atua fazendo um recurso de multa propriamente dito que envolva só o recurso, que no contexto não envolva mais nada. É muito difícil. Então, se envolve uma suspensão, uma cassação, se envolvem essas questões também, nós vamos fazer o recurso, mas é aquela situação na onde provavelmente um cliente ou dois vai fazer com que o profissional atinja os seus 5K, os seus 5.000 de faturamento. Com relação ao valor, que de repente a pessoa que encaminhou a questão, eu deixo para o profissional decidir. É muito relativo, né? Eu já ouvi pessoas falando até em fazer, às vezes, o recurso de graça. Ah, faz o recurso de graça para conquistar o cliente. Eu sou contra isso. Fazer o recurso de graça, nem para andar de ônibus, se você for andar de ônibus hoje, você não tem que pagar a sua passagem. Então, esse negócio de trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça. Realmente você tem que colocar valor no conhecimento, né, que você tem, e aí sim o profissional vai analisar o parâmetro que ele vai utilizar
para poder estabelecer o valor cobrado, focando, a meu ver, melhor se a situação envolve questões de suspensão e cassação. Perfeito. Eu até estou rindo aqui porque a próxima pergunta me fez sentir o Silvio Santos, que a pergunta parece que é do milhão aqui, ó. É a seguinte: como cancelar uma suspensão e uma cassação? Como cancelar uma suspensão e uma cassação. É relativo, né? O ato administrativo tem presunção de legalidade e veracidade. Então, em regra, tudo que foi estabelecido no ato administrativo tem presunção de ser legal e verdadeiro. Cabe ao profissional ou ao cliente trabalhar para demonstrar que existe ali uma irregularidade. Muitos e muitos casos são indeferidos porque, às vezes, as pessoas, não sabendo da presunção de legalidade e veracidade, na mente dessas pessoas fica aquela ideia de que, olha, eu vou negar o Estado, o Detran, que comprove que eu errei. Então, as pessoas desconhecem a presunção de legalidade e veracidade. E por isso que uma grande maioria, quando vai lá e simplesmente nega, negando esse fato e não provando o contrário, em virtude da presunção da legalidade e da veracidade do ato administrativo, o recurso vai ser indeferido. E aí você tem algumas formas de aumentar a probabilidade de êxito para anular um processo de suspensão ou de cassação, como, por exemplo, você abordar os vícios formais do auto de infração, a regularidade formal do próprio processo administrativo que envolve a suspensão ou a cassação. Um exemplo claro, e eu estava vendo ontem, inclusive, de uma ação judicial interposta, né, por nós. Por quê? O processo administrativo de suspensão do cliente foi instaurado pelo Detran e na notificação de instauração, essa notificação tem alguns requisitos formais, né? E um dos requisitos é que venha expresso na notificação as informações sobre as infrações. No caso concreto, o Detran instaurou um processo de suspensão com base no artigo 218, inciso 1. Simplesmente. Só com base nesse artigo. Só que, para quem conhece a parte de legislação de trânsito, o artigo 218, inciso 1, estabelece que caracteriza uma infração quando o condutor ultrapassa o limite de velocidade até 20%. Só que a penalidade para essa infração é somente o valor pecuniário, não a suspensão. O que gera a suspensão é quando o condutor ultrapassa o limite de velocidade acima de 50%. Aí tem o valor pecuniário e a suspensão. No caso que a gente está analisando, é simplesmente uma infração que ultrapassou o limite do 218, inciso 1, do limite até 20%. Não tem nada, é só valor pecuniário. Se fosse no artigo 218, inciso 3º, aí cairia nessa da suspensão. E, de repente, o Detran instaurou o processo ali e eu não preciso, de repente, abordar diretamente a infração. Eu só vou demonstrar na defesa que aquela infração não gera a suspensão. E se o Detran, de alguma forma, não anular o processo de suspensão, cabe aí a ação judicial. Ah, mas o Detran depois ele pode reinstaurar o processo, corrigir, dependendo da circunstância, até pode ser que seja feito. Tá? E a gente tem algumas experiências que, em alguns casos concretos, o Detran arquivou o processo e fim de papo. São formas de você trabalhar. Tem um caso que a gente mostra de vez em quando, onde a pessoa teve uma cassação instaurada, nós analisamos o processo da cassação, não tinha nada. E essa cassação foi por uma infração supostamente praticada no período da suspensão. Então, naquele período que o condutor não podia dirigir, a pessoa teve uma infração de trânsito, uma autuação que gerou a cassação. Nós analisamos o processo de cassação, nada. Vamos para o processo de suspensão.
No processo de suspensão, que o cliente já tinha cumprido, existia lá foi instaurado porque a pessoa tinha supostamente praticado uma infração e o teor da autuação foi porque, se eu não me engano, porque tinha deixado de prestar informações para a autoridade de trânsito no momento de um acidente de trânsito, com vítima, um negócio assim. Essa era a descrição da infração. Analisando o auto de infração, o agente de trânsito anotou acidente de trânsito sem vítima. E para caracterizar a infração, um dos elementos essenciais da caracterização, da tipificação de conduta, é que no acidente de trânsito existisse vítima. Aí nós anulamos a infração de trânsito de uma suspensão que o cliente já tinha cumprido, nós anulamos a suspensão, ato nulo não produz efeito, refletiu na cassação, nós anulamos a cassação. Talvez esse seja um exemplo bacana para demonstrar como é possível você cancelar uma suspensão e uma cassação. Então, são jogar, eu sou mestre, o mestre dos magos. Não sou nada disso. É simplesmente você ter um raciocínio e jogar o seu xadrez, saber mudar a peça no local exato para poder aumentar a sua probabilidade de êxito. Ah, qualquer um pode fazer isso? Basta que tenha vontade. O resto, nós podemos até trocar ideia, passar conhecimento, basta que a pessoa tenha vontade de aprender. Simplesmente, eu não sou mágico, eu só tenho um pouco de experiência na área, um pouquinho de conhecimento. Só 20 anos? Mas são 20 anos. A vantagem dos 20 anos é que você adquire experiência para poder jogar o xadrez. Aquela questão, quem está iniciando no jogo de xadrez não sabe todas as tacadas ainda. Né? Com o tempo ele melhora e aprende as melhores jogadas. A gente usa muito o exemplo do faixa preta. O faixa branca, quando começa, não tem todo o conhecimento. E conforme ele vai passando o tempo, treino, ele aprende as melhores técnicas, muda de faixa, vai graduando e vira um faixa preta. Né? Então, mas acho que você já está na faixa coral, já está na faixa coral de conhecimento. Nem tanto. Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento para passar. Obrigado aí para quem está com a gente na live, o pessoal assinando. Obrigado aí, doutor. Uma honra. E vamos nessa, vamos seguir. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, assim, a crença de que não se cancela a suspensão e cassação, isso... E só fazendo uma observação, o quanto que não vale essa dica para quem está assistindo ou vai assistir, de eventualmente um detalhe, o quanto isso não vai gerar de honorários. E assim, lógico, parece ser... Não é nem um pouco, parece ser simples, mas é simples, basta um raciocínio lógico. Para quem vai começar a advogar nesse meio, é aquela questão, quando o cliente sentar na sua frente, você tem algumas opções, né? Ah, eu não faço essa área, mando o cliente embora, eu não faço essa área, procuro o fulano lá, que ele é bom nesse ramo, e aí você está mandando o cliente embora também, está perdendo dinheiro nas duas situações, ou a pessoa tem que virar a chave, né? Virar a chave e aprender um pouquinho e colocar o cliente na frente dele e saber o que fazer. É um detalhe importante. Acredito que até o fim da live a gente comenta outros pontos aí. E vamos nessa. Vamos lá. A quarta pergunta que fizeram aqui: o advogado precisa entender da parte administrativa antes de entrar com ação judicial? Penso eu o seguinte: se o colega advogado vai atuar nesse mercado com suspensão, cassação, ele, para fazer a parte judicial, se ele quer ser diferente, ter mais bagagem e saber como jogar, mudar as peças, ele vai precisando conhecer a parte administrativa. Porque vamos colocar uma questão prática. O direito de trânsito, apesar de já ter muita coisa no judiciário, a gente percebe que na prática
os juízes não têm tanta informação sobre a parte administrativa. E, às vezes, o próprio órgão de trânsito presta informação nos autos que nem sempre é a informação correta. Isso às vezes acontece? Acontece. Às vezes o advogado não atua especificamente na área de trânsito. Quantas vezes eu não me deparei com situações em que o próprio procurador solicitou informações para o órgão e às vezes o órgão não repassou a informação e o procurador ficou vendido na história. E às vezes o órgão pontua uma questão que nem sempre é a real da fase do processo administrativo. Então, tem N situações. E quando você conhece um pouco a esfera administrativa, quando você conhece alguns pontos fundamentais para você trabalhar na defesa, você consegue expandir a tua possibilidade de êxito. Eu só vou fazer parte judicial. Pode ser? É óbvio que pode. Mas se você quer expandir o seu campo de visão e aumentar a sua probabilidade de êxito, é interessante conhecer a parte administrativa também. Porque eu acredito que alguns pontos, na hora de você levar para o judiciário, são de extrema importância. Vou citar um exemplo. Para quem está comigo aqui no estado de São Paulo, em outros estados, eu não sei se é assim que funciona, mas para quem vai servir para quem atua aqui no estado de São Paulo. Hoje nós temos aí a resolução 723, que estabelece alguns requisitos para que o condutor possa, às vezes, cumprir a suspensão sem nem entregar a habilitação e fazer um curso de reciclagem. E a resolução 723, ela não se aplica para os casos ocorridos antes de 1/11 de 2016. Nossa, Padilha, mas nós estamos em 2020. Você vai falar em 2016, só que acontece o seguinte, aliás, só que acontece o seguinte, tem muita gente com infrações de trânsito daquela época que as pessoas não cumpriram suspensão ainda, sob a égide da resolução 182. Só que se a gente analisar a resolução 182, ela já determinava que a partir da data do bloqueio, mesmo que o condutor não entregasse a sua habilitação, que a partir da data do bloqueio ele já estaria cumprindo suspensão. Então, se o condutor naquela época foi penalizado, como exemplo, com 6 meses de suspensão, inseriu o bloqueio, 6 meses de suspensão, bastaria que ele fizesse a reciclagem e não tendo pontuação naquele período, pronto, mesmo sem ter entregue a habilitação. E aí vem o lado prático do negócio. Quando você conhece a parte administrativa, às vezes o órgão fala assim, não, mas a suspensão não começou a correr. Então, a dica que a gente dá para ver um pouquinho a diferença para quem conhece. O processo administrativo hoje, apesar dele constar no sistema SIM do Detran, ali a gente não tem acesso a todos os atos do processo. São as peças principais. E aí, quando você acessa o site do Detran, você tem acesso às peças principais, mas dentro do sistema do próprio Detran, tem também um último despacho da autoridade de trânsito dizendo que foi concluído o processo e com a conclusão do processo não sendo entregue a CNH, na data tal estaria sendo inserido o bloqueio. Está lá esse último despacho, que a gente não tem acesso pela internet. Mas se você vai no órgão e pede cópia integral do processo administrativo, você vai ter acesso. E aí, com esse documento, fica mais fácil de você comprovar que lá atrás foi inserido o bloqueio para cumprir a suspensão, mesmo sem a entrega da CNH. E, em tese, o teu cliente já teria cumprido a suspensão, bastaria que ele fizesse a reciclagem. É uma possibilidade. Perfeito. Temos uma quinta, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Foi uma pessoa que disse que não enxerga como cobrar os honorários, sendo que as multas são baixas, né? O valor das multas são baixos. Certo. Essa pergunta, em tese, eu acho que a gente já respondeu, já Já vou respondeu, complementar. né?
Mas eu vou aproveitar, inclusive, aqui do Léo Guedes, que está com a gente, né, no Instagram. Boa noite, tudo bem? Perguntando se vale a pena atuar com as infrações da NTT. Em particular, a gente não faz tanta NTT, né? Mas com certeza vale a pena porque são valores altos. E sendo valor alto, isso reflete nos honorários. Então, eu acho que vale a pena. Obrigado pela pergunta, viu, Léo? Grande abraço. Obrigado pela participação com a gente aqui. Mas nós Isso, temos aí um objetivo de começar a destrinchar essa questão da NTT também, tá? Para a gente poder trabalhar isso até a título de fomentar conhecimento e discussão nesse meio. Eu acho que é legal a gente explorar isso aí. Sobre a questão dos honorários, né, que você me perguntou, Gabriel, algumas pessoas não conseguem enxergar como cobrar o honorário, sendo que as multas têm valor baixo. É o que eu comentei anteriormente. Às vezes a infração de trânsito tem o seu valor irrisório, apesar que nós temos algumas que têm um valor expressivo, né? Mas no geral o valor não é tão alto. Então, a minha peneira, digamos assim, a minha peneira para saber se eu vou atuar como advogado do cliente ou não, é em que contexto a infração foi inserida. Então, uma infração de natureza média, por si só, no meu caso, como profissional, não tem interesse. Porém, se aquela infração foi inserida numa questão que envolve suspensão e cassação, aí eu tenho interesse, porque eu vou prestar o serviço para o cliente com, com um, como que eu posso falar? Um um objetivo conteúdo, diferente. um objetivo diferente, exatamente. Um objetivo diferente, pensando na suspensão e na cassação. E aí o valor que nós vamos cobrar em termos de honorários é outro. E é o que eu disse. Um cliente que tem um problema de suspensão ou de cassação pode fazer com que o colega profissional atinja o seu 5K. Então eu sempre falo, um cliente ou dois pode proporcionar para o colega profissional que ele atinja o seu 5K tranquilamente, tranquilamente, sem medo de errar. Então, eu já ouvi pessoas falando em valores menores, mas varia de profissional para profissional. Mas, tranquilamente, um cidadão que tem suspensão e cassação, um cliente ou dois vai fazer com que o colega atinja o 5K, eu diria até de forma relativamente simples. Perfeito. Tem a sexta pergunta que a gente tem aqui. O direito de trânsito tem muita regra? O que não tem regra hoje na vida? Então vamos ponderar a respeito, né? Direito de trânsito tem muita regra, então a legislação ela não é tão extensa, mas aí entra a parte das resoluções do CONTRAN, às vezes a portaria do próprio DETRAN, do Estado. Então, ela tem as suas regras, com certeza, como as demais áreas do direito também possuem as suas regras, e o profissional qualificado, na parte de trânsito, ele vai acabar fazendo uma análise criteriosa, interligando as áreas. Como, por exemplo, vou citar um exemplo da área civil. Eu vou advogar na área civil. Eu vou aprender só civil. Não posso. O cidadão vai ter que aprender área civil, área processual, constitucional, porque ele vai ter que entender sobre a legalidade ou não de determinado assunto, sob a ótica constitucional. E no nosso caso, não é muito diferente. Nós temos o Código de Trânsito, as resoluções do CONTRAN, volta e meia algumas portarias, e, a meu ver, em alguns casos, invadem a legalidade sob a ótica de uma hierarquia de normas. Então, às vezes, uma resolução do CONTRAN que fere a própria norma do Código, e focado nesse aspecto, apoio constitucional. Porque nós temos um escalonamento, uma hierarquia de normas. E como que não é raro que aconteça de uma norma inferior querer alterar uma norma superior.
Então, às vezes, uma portaria ou uma resolução querer alterar algo previsto no código. Então, a gente tem, assim, então, tem muita regra? Tem muita regra. Porém, como uma situação integrada, e você sabendo operar esse direito, ele fica fácil. Para os estudantes, né, na época, eu costumo falar assim, na época da faculdade, você vai prestar uma prova, às vezes você tem que fazer a prova sem consulta. Isso é complicado. Mas para o operador do direito, hoje, com o tanto de ferramentas que nós temos à disposição, quando você vai trabalhar no caso concreto, você tem à disposição um arsenal de conhecimento. Quando não, por exemplo, vou citar a questão do nosso curso. Nós temos ali um esquema focado para aumentar. E às vezes aquela pessoa que não sabe nem por onde começar, está ali, está dado. Só fazer uma correção. Uma ferramenta de trabalho, né? O que foi o Porque nosso objetivo, uma ferramenta de trabalho, não é mesmo? Boa noite, Renata da Petromultas. Obrigado pela participação, grande honra. Tá aí a Renata que está com a gente no nosso curso e, e ela com certeza é uma das pessoas que poderiam falar sobre o curso, se é uma ferramenta de trabalho ou não. essa Léo próxima Guedes. pergunta, essa próxima pergunta do Léo Guedes aí coincide com a próxima que eu tenho aqui, ó, que é a que não consigo fechar clientes nessa área, né? Eu acredito que seja a mesma indagação ali, bacana. Qual a melhor maneira de prospectar clientes na área de direito de trânsito? Rapaz, obrigado pela pergunta. Coincidiu com a pergunta que o Gabriel ia me fazer. Bacana. Eu costumo falar o seguinte: eu sou um advogado que, quando você fica atrás da mesa esperando o cliente não cai do céu. Então, o advogado que não tem contato está fadado ao insucesso. E aí, o que eu entendo é: saiu lá fora. Se você trabalha com direito de trânsito e está na live, né? Quando é que você vai em algum lugar e não rola conversa sobre trânsito? Eu Sempre mesmo já tem. falei no Uber, é no Uber mesmo, às vezes a gente fala. Então, em qualquer lugar que você vá, você tem que ter o teu cartão no bolso. Por quê? Questões de trânsito vão surgir sempre. E quando você fala que você trabalha com direito de trânsito, as pessoas vão começar a questionar, principalmente as infrações da moda, infração por embriaguez ao volante, posso me recusar, não posso, o que que acontece? Então, para prospectar cliente, a primeira coisa é você ter sempre o seu cartão no bolso. Hoje, nós temos a internet. Óbvio que ninguém vai ficar captando cliente, né, pela internet, mas você pode divulgar o seu ramo de atividade. Você pode fazer uma live informativa para esclarecer sobre direito de trânsito. Você tem que divulgar para o mundo o que você faz. Consequentemente, essa prospecção de cliente ela vai acontecer. E a vantagem é que o giro é muito alto. Então, quando você começa a ter giro de clientes, e principalmente quando você começa a ter êxito, isso alastra, porque um cliente fala para o outro. E aí você tem as formas de prospecção de cliente. Óbvio, quando a pessoa senta na sua frente, você precisa ter um pouco de conhecimento para poder fazer a sua proposta de trabalho, eu diria, a proposta de trabalho irresistível. Então, você teria que ter um passo a passo para fazer a proposta. Mas, no tocante a conquistar os clientes, eu vejo assim, hoje a gente tem muito caminho, né? Anda sempre com o teu cartão no bolso, posta nas redes sociais a tua especialidade, posta de vez em quando um conteúdo informativo para que as pessoas conheçam o seu direito. Falar para o universo. Consequentemente, quando alguém tiver problema, sabendo que você trabalha com direito de trânsito, ela vai te procurar.
Perfeito. O doutor Renato ali entra em contato com os clientes inativos. Perfeito. É o que tem que ser feito. Eu ainda vou até mais além, né? É, quando você faz um atendimento de excelência com o cliente, é comum que as pessoas, às vezes, entre aspas, deem uma chorada, né? Então, se você usar a técnica do desprendimento, desapegamento, às vezes a pessoa assusta. Desapegamento em que aspecto, né? Às vezes a pessoa quer comparar o seu conhecimento com o conhecimento do vizinho. Mas direito não é igual a matemática. 2 e 2 não são 4, como na matemática. Para nós, 2 e 2 pode ter uma vírgula, pode ter um negocinho diferente. O meu conhecimento não pode ser comparado com o conhecimento do vizinho. E aí vai do que você conhece. Então, quando o cliente, já tive oportunidade em que o cliente falou, mas o fulano ali te cobra metade do que você cobra. Na hora, desapegamento, juntei os documentos do cliente, falei, olha, agradeço muito, mas eu não tenho condições de fazer o mesmo valor, porque direito não é matemática, 2 e 2 não são 4. Então, se você quiser contratar o nosso escritório, o nosso valor seria esse. A pessoa meio que até assusta. Várias voltaram e fecharam. Não depende muito. São estratégias. E se alguém tiver com a live, tiver na live com a gente, tiver outra forma de prospecção de cliente, quiser dar a dica aí, dá a dica, tá Ô, bom? doutor, Inclusive, pode falar. é aquela história, né? Se você vai fazer uma cirurgia, tem que fazer uma cirurgia no coração do seu filho, você vai contratar um especialista com uma equipe especialista ou você vai num clínico geral? Então, é basicamente isso que você falou. Tudo depende do foco que a pessoa tem. Tudo depende do foco. Porque quando a pessoa, quando não é o objetivo da pessoa, fica fácil ela ir embora. Então, por qualquer valor que você fale, às vezes, quando se não é o objetivo da pessoa, ela vai embora. Mas a partir do momento que você demonstra a real necessidade do cidadão ter a sua habilitação em mãos, que você faz com que ela tenha foco na habilitação, aí você consegue fechar contratos em valores bacanas, como foi o Renan, nosso aluno Renan, que focou na questão da pessoa ser condutor motorista profissional, realmente precisando da habilitação, sob pena, às vezes, até de uma demissão por justa causa. E aí, como a visão do cliente ficou direcionada para o problema que ele tinha, aí ele valoriza o teu trabalho. Essa é a diferença. É a mesma coisa se a gente falar, olha, tem um apartamento na Vida Paulista sendo vendido por R$ 1 milhão. Muita gente sai fora, não vai querer nem ir atrás. Mas fala que esse apartamento está sendo vendido por R$ 100 mil. Aquele que disse que que de repente disse que não teria dinheiro antes, o cara vai se virar. Ele vai se virar e vai arrumar para comprar. Então tudo é questão de foco. Aonde é que está o foco? É o que você precisa demonstrar para o cliente. Perfeito, doutor. Perfeito. E só fazendo um paralelo, acredito que o senhor tenha falado na live da semana passada, é aquela questão de que o cliente de trânsito, ele acaba retornando como outros clientes, né? Por exemplo, na Bom, parte trabalhista mesmo, na parte civil, na parte até criminal, vai saber. Então, foi o que o doutor falou aí na semana passada. com certeza. A expansão do nosso escritório também se deu por conta disso, porque o cliente na área de trânsito ele volta com outros problemas e fatalmente você vai ter que desenvolver parcerias dentro do seu próprio escritório para poder servir esse cliente, porque são N situações. E o remédio, como disse a doutora Renata aí da Petromultas, né? É isso aí. O especialista é quem tem o remédio que irá curar a dor do cliente. É só a gente conseguir mostrar para o cliente o problema que ele tem, a dor que ele tem, e normalmente quem vai curar é o especialista. É isso aí. Legal. Vamos para a Vamos aqui próxima. para vamos aqui para a 10ª pergunta. Na verdade, também não é uma pergunta, mas foi uma afirmação que fizeram que o despachante já faz recurso de multa. E qual que seria aí então a eficiência do advogado para uma situação de trânsito? A gente sabe de vários
profissionais nesse meio que trabalham com a parte administrativa. E nada contra. Eu acredito que tem bons profissionais que atuam nesse mercado, na parte administrativa, mas numa minoria, porque existe uma grande diferença do cidadão que não fez uma faculdade de direito, não tem uma base, então você consegue sustentar uma casa tendo uma base bem estruturada. Para você poder elaborar uma defesa, ainda que seja na esfera administrativa, com elementos técnicos, com conhecimento técnico, para poder dar com base para a defesa, quem tem a formação em direito tem muito mais a oferecer numa defesa. E o pessoal que faz a parte administrativa, a gente vê muita gente também que não tem conhecimento, que é onde a maioria das defesas são indeferidas por falta de conhecimento. No passado nós tivemos aí até concurso por parte do Detran para as defesas mais absurdas, né? Um monte de coisa. Então eu vejo assim, o profissional mais qualificado, a meu ver, com todo respeito a outras áreas, é realmente aquele profissional que tem a formação em direito, não é? Olha o Conrado aí. Então, é isso que eu ia falar, doutor. Você viu quem entrou aí? Já citamos você aqui na live, Conrado. A técnica de mostrar para o cliente a importância da habilitação dele quando é motorista profissional, como que isso aí ajuda a você poder fechar com o cliente e elevar os seus valores de honorários. E aí tá você aí que não vai me deixar mentir. Um colega de direito de trânsito raiz que participa da nossa comunidade, que há pouco tempo aí fechou no único dia 2 clientes, R$ 8.000. É a prova de que os 5K, um ou dois clientes, é possível, né? E olha que nós não combinamos, hein, Conrado? Obrigado aí por ter entrado na live. Grande abraço. Perfeito. Doutor, quanto tempo a gente tem ainda? Deixa eu só olhar aqui. Bom, vamos lá. Tem mais 3 perguntinhas aqui, né? 3 indagações. A 11ª aqui indagação foi a seguinte: não quero fazer apologia. Oi? Não eram 10? Tem mais 3 aqui. Vamos continuar? Acho que o pessoal não saiu até agora, o pessoal está gostando. Ô, Conrado, obrigado aí, Conrado. Grande abraço, grande honra, né? Participar com vocês, da comunidade Direito de Trânsito Raiz, doutora Renata. Então, tem muita gente boa na nossa comunidade. Obrigado. Legal. Vamos lá. Dando a bala mais 3 aí para a gente tocar. Aí a doutora Renata aí falando que vamos, ó. Tá falando que quer. Vamos lá. Ó, a 11ª indagação é a seguinte: não quero fazer apologia à cultura de infrações de trânsito. Essa O cidadão não quer trabalhar com direito de trânsito porque não quer fazer apologia ao direito de trânsito? Não quer fazer a apologia a... Eu acredito que ele tem querendo dizer aqui que... A pessoa deve estar querendo incentivar a prática de infração de trânsito. Pode ser. Seria o mesmo que falar que eu não quero ser advogado na área criminal para não incentivar a prática de crime. O advogado não atua com esse intuito. Nosso intuito é analisar a legislação para que ela seja aplicada da melhor forma possível e, de preferência, no interesse do nosso cliente. Então, não é a questão de incentivar ou deixar de incentivar. Se o ato administrativo for perfeito, o condutor vai responder por ele. Agora, o ato administrativo em si, ele tem uma série de requisitos. Não é propriamente o que foi visualizado em tese pelo agente de trânsito, porque ali tem uma série de questões que podem envolver o assunto e que nem sempre aquela suposta infração ela é correta. Então a gente trabalha não para incentivar nada, pelo contrário, nosso objetivo é para que o trânsito realmente flua da melhor forma possível, minimizando, prevenindo risco de acidente. Esse é o trânsito ideal. Mas nós também não podemos permitir que o órgão de trânsito puna o condutor de forma ilegal.
e sobre todas as óticas, nós vamos atuar, nós vamos trabalhar, seja no mérito, seja nos requisitos formais. Seja a parte material ou processual. Perfeito. Exatamente. Conrado, obrigado aí, Conrado. Mas é isso mesmo, nós defendemos as irregularidades e não o crime. Nosso objetivo não é crime. A partir do momento que o órgão de trânsito se adequar e aplicar, elaborar o auto de infração, aplicar penalidade de multa, suspensão, cassação, dentro do que determina a lei, o condutor vai cumprir e acabou. Agora, de repente, se a lei tem algumas questões que não foram observadas, está aí o profissional. E aí a questão, eu citei a parte criminal, mas é a questão para qualquer área. Ah, eu não vou advogar num divórcio porque eu vou incentivar o divórcio. Não tem nada a ver. A gente trabalha para que a lei seja aplicada da melhor forma possível. Esse é o objetivo. Né? Perfeito. A décima. Oi? Pode falar, Vamos doutor. nessa. Vamos nessa. A 12ª indagação aqui, tudo é indeferido. Tudo é indeferido. Foi só isso que a Primeiro, pessoa falou. o Léo, nosso lema é defender o cliente dos erros imputados por parte da administração pública. Perfeito. Exatamente, Léo. Obrigado pela observação. É isso aí. Mais nada. Se o ato for perfeito, a pessoa cumpre. Se não for perfeito, cabe a nós, operadores do direito, trabalhar para que não se cometa, não se pratique injustiça por parte da administração. Exemplo claro, na suspensão que eu citei no começo da live, uma suspensão por uma infração de trânsito por excesso de velocidade, no artigo 218, inciso 1, que não prevê suspensão. Aí o condutor não tem conhecimento, às vezes procura alguém que não tem conhecimento, não sabe rebater essa questão e vai ser penalizado por uma infração de trânsito por erro de sistema. Não tem cabimento. Ou porque o veículo foi clonado e a pessoa não sabe como se virar e vai ser penalizado com valor de multa, pontuação, suspensão. Então, assim, nosso foco não é esse, né? Beleza, eu saí do... Qual que era a pergunta mesmo? Vamos voltar aqui. A pessoa basicamente falou assim, ó, tudo é indeferido. Tudo é indefinido. Essa foi a crença limitante, eu acredito eu, da pessoa, né? Nem tudo é indeferido. Por que que a gente observa que na esfera administrativa existe um excesso de indeferimento na esfera administrativa? E aí a nossa carta na manga, pelo fato de ser o advogado, você não fica restrito no âmbito administrativo, porque tendo a ilegalidade, judiciário, sem sombra de dúvida. Mas a grande maioria dos recursos eles são indeferidos na esfera administrativa. Eu apontaria a questão de que muita gente não sabe trabalhar a questão da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, não sabe trabalhar a parte dos requisitos formais, tanto do auto de infração, quanto do processo de formação de multa, ou do processo de suspensão de cassação, né? E aí a pessoa fica refém. Quando ela não tem esse conhecimento, ela fica refém. Mas não é que tudo é indeferido. Eu costumo falar que quando você entra no órgão de trânsito, com todo respeito a quem está no órgão, né, que trabalha para o órgão de trânsito, mas não é tão bonito quanto se fala, não é tão perfeito quanto se fala. É como se você estivesse entrando numa jaula carregando 10 quilos de carne numa jaula com um leão. Então, é complicado. Eu costumo falar que quando você quer informação, tem muita coisa que o órgão de trânsito informa correto, mas tem muita coisa que o órgão de trânsito informa, não às vezes até sem a intenção, mas não consegue ter aquela mentalidade que o profissional que trabalha com defesa tem. Então, é comum a gente observar que algumas pessoas na parte de trânsito, a mente da pessoa funciona com um cunho punitivo. E nada contra. É a função da pessoa, trabalhar no órgão. E ela começa a pensar tanto em punição, ela não consegue pensar de outra forma. Então, se o condutor precisa de uma defesa técnica, talvez o melhor local
não seja o órgão de trânsito para pedir informação. O melhor local é procurar o profissional qualificado que trabalha na parte de defesa e suspensão e cassação. O melhor local é procurar o advogado da sua confiança e não no órgão de trânsito, que o advogado tem a mente preparada para trabalhar a defesa, aplicando a legislação. Então, nessa questão do indeferimento, ela é relativa, porque dentro da casa, da jaula do leão, quem manda é o leão. E aí nós temos uma disparidade, de armas, digamos assim. Por isso que se o erro for, se existir a irregularidade e for necessário, judiciário. Essa é a grande vantagem do advogado. Essa é a grande vantagem do advogado. Perfeito, doutor. Para a nossa última indagação que fizeram aqui, que tem a ver com oportunidade, você que é o fundador do Direito de Trânsito Raiz, até quando que essa live vai ficar disponível? O que você autoriza? O que você acha? Até quando? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar disponível até segunda e depois a gente pondera. Conforme for, a gente deixa mais tempo, né, disponível. Tá. Tem então, alguns assuntos que são interessantes para aquele profissional que já atua ou para o profissional que quer começar, né? São assuntos interessantes e que você acha que seria legal deixar disponível. De repente a gente deixa rolar. Tá, então, quem quiser aí compartilhar com um colega, guardar, assistindo essa live, salva aí, compartilha, curte, porque é igual o Dr. Padilha, que é o fundador do Direito de Trânsito, está falando, ó, só uma semaninha. Bom, vamos lá. A 13ª aqui pergunta, né, na verdade, indagação, que é sobre oportunidade, na verdade, foi ao contrário de oportunidade. É que a pessoa não vê oportunidade com direito de trânsito. E essa é para fechar, que eu acho que a live inteira que a gente conversou aqui foi referente à oportunidade, basicamente. E o tanto de oportunidade que a gente tem. Então, fala aí para a gente. Para quem não vê oportunidade, né? Antes disso, doutor Eliette, obrigado aí, viu? Eu que agradeço a sua participação. Eu agradeço demais. É um segmento, é uma comunidade que a gente vem tentando formar. Por isso nós criamos aí o Direito de Trânsito Raiz. E vou aproveitar de responder essa questão como oportunidade. Nós temos aí o nosso café da manhã com direito de trânsito, em regra, de terça e quinta-feira, às 9 da manhã, onde participam comigo na live advogados da nossa comunidade de direito de trânsito, que é uma comunidade fechada, terça e quinta-feira, às 9 horas da manhã. Essa semana, excepcionalmente, por algumas questões particulares, não está sendo possível, mas se Deus quiser, a partir da semana que vem, nós vamos retomar. Mas eu queria deixar aqui até para quem está comigo na live, quem trabalha com direito de trânsito e já tem sucesso na área, se quiser participar comigo numa live para contar a tua experiência com direito de trânsito, mesmo que não seja aluno nosso da comunidade de direito de trânsito raiz. Eu estou com a ideia de fazer um programa, talvez um programinha semanal, né? uma live semanal, com profissionais da área de trânsito que já atuam no meio e já possuem um sucesso, para que eles possam, para que esses advogados, esses colegas possam contar a sua experiência com o direito de trânsito. Então, nós continuaremos com a nossa live Café com Direito de Trânsito, de terça e quinta às 9 horas da manhã, e eu iria provavelmente pensar num horário específico para que possamos fazer tanto com os nossos alunos, para aquele que estiver disposto a contar a sua experiência, como começou, quando surgiu a oportunidade, quando virou a chave e resolveu trabalhar com direito de trânsito, comentar como é que foi essa oportunidade para a gente valorizar a nossa área de direito de trânsito. Então, mesmo que os alunos ou não que queiram participar dessa live extra, tá? Entre em contato com a gente, manda aí mensagem no particular, manda no direct lá que a gente responde. Isso, a gente responde lá. Quem já for advogado atuando na área de direito de trânsito, se quiser compartilhar com a gente
a tua experiência e o seu sucesso, entra em contato com a gente estabelece um horário. Né? Na questão da pergunta, voltando aqui, não vejo oportunidade. Né? Não vejo oportunidade. Ah, meu Deus do céu, como é que a pessoa não consegue ver oportunidade com direito de trânsito? Né? Então, vamos explicar assim, doutor Robson, boa noite. Vamos só explicar o VaptVupt. Sem a gente, Renata, obrigado, vou contar com você sim. Eu quero que você me conte, né, a tua história de sucesso. A doutora Renata da Petromultas faz parte da nossa comunidade. Bacana. De repente nós vamos agendar para a semana que vem e a doutora Renata, então, deve ser a primeira. Doutor Léo, beleza? Legal. Sendo Já vou advogado, anotando aqui. anota e entra em contato com a gente, doutor. Quero escutar a sua história de sucesso também na área de trânsito. Isso incentiva a gente a continuar e vai incentivar a divulgar a nossa área de direito de trânsito. E vai ser transmitido pelo nosso canal Direito de Trânsito Raiz. Vai ser sempre uma honra contar com os profissionais da área de direito de trânsito. Né? Não vejo oportunidade. Pergunta que você me fez. O colega escreveu que não vê oportunidade. Caramba, se ele não vê oportunidade com direito de trânsito, ele vê o quê? Com todo respeito, né? Mas vamos para o VaptVupt. O que é oportunidade? Oportunidade é quando, em 2019, no Brasil, nós tivemos mais 10 bilhões ou mais de valor arrecadado em multa de trânsito. Então, presta atenção no que é oportunidade. Em 2019, foram 10 bilhões ou mais. Padilha, isso é mentira. Não é mentira. Vai lá no site da infraestrutura, procura quantas multas de trânsito, quantas notificações de penalidade de multas foram emitidas no ano de 2019 e multiplica pelo valor de uma infração de natureza média. Foi o cálculo que eu fiz. E aí você vai ter como resultado quase 10 bilhões de reais, calculando sobre infrações de natureza média. Em 2019, vamos falar de oportunidade? Então vamos lá. A semana passada, nós tivemos a publicação da resolução 805 do CONTRAN, que fez o quê? Vou colocar a gente na live aí. A resolução 805 fez o quê? Retomou a contagem dos prazos a partir do dia 1º agora de dezembro. Só que ela gerou uma oportunidade gigantesca. Por quê? Porque tudo que aconteceu no decorrer do ano, os órgãos de trânsito vão começar a notificar as pessoas a partir de janeiro. Então imagina assim, ó, em 2019, por que eu falei 2019? Um cálculo médio, pelas notificações que foram emitidas, 10 bilhões de reais. Aí nós vamos pegar o que aconteceu em 2020, porque os órgãos de trânsito, eles não pararam, né, de registrar as infrações de trânsito. Eles continuaram registrando. E a grande maioria nos pediu a notificação. Então, acho que a gente vai cair. Acho que a gente vai cair aqui, tem 20 segundos. Então, acelera aí que qualquer coisa a gente retoma. Represado, isso vai ser solto. Vai ser liberado em 2021. E aí nós teremos o curso normal, mais um mundo de coisa que vai acontecer. O curso normal, mais o que estava represado em 2020, que ficou represado. Mas no tocante à questão da oportunidade que a gente estava falando, se em 2019 nós tivemos quase 10 bilhões ou mais em arrecadação, 2020 tudo ficou represado, e a resolução 805 do CONTRAN vai liberar o que ficou represado a partir de janeiro. Então, o que nós teremos? Nós teremos o curso normal dos fatos que vão acontecer na vida, as supostas infrações que serão geradas normalmente no dia a dia e mais o que ficou represado no ano de 2020. Será que isso é uma oportunidade? Então, se a gente fizer uma equiparação dos 10 bilhões de 2019, em tese, né, fazendo uma equiparação, seriam mais ou menos 10 bilhões de 2020 e mais 10 bilhões que vão girar em 2021. Então, o montante de situações que serão geradas em 2021
vai ser duplicado. Então, é oportunidade ao quadrado, é mudança do Código de Trânsito, que vai gerar muita oportunidade, que a gente já teve oportunidade de comentar, e quem está acompanhando aí a gente sabe disso, não é? O que já era uma grande oportunidade, agora vai ficar uma gigantesca oportunidade. Vai ficar uma oportunidade amplificada. Legal? E para quem está com a gente, como eu falei, quem trabalha com direito de trânsito, quem atua com direito de trânsito, quiser ter a oportunidade de contar a sua história para a gente aqui, no nosso Direito de Trânsito Raiz, fica o convite para os colegas advogados que queiram contar a sua história. Vai ser uma grande honra. É só entrar em contato com a gente no direct e nós vamos marcar e agendar o horário para fazer essa live. Beleza? Só antes, doutor, quem quiser ser notificado das lives, entra no nosso grupo do Telegram. Direito de Trânsito Raiz. É só entrar lá no Telegram e na aba de pesquisa colocar Direito de Trânsito Raiz que vai achar. Legal. A pessoa só pesquisar lá Direito de Trânsito Raiz. Se tem alguém que não conhece o que seria o Telegram, é uma ferramenta praticamente igual ao WhatsApp, né, semelhante. E a gente não depende dos meios aqui de Instagram, YouTube, Facebook, para entrar em contato. Lá o contato é direto. Então, baixa lá o aplicativo do Telegram, pesquisa Direito de Trânsito Raiz, entra lá, fica mais fácil a gente mandar mensagens e informar sobre as questões de direito de trânsito. Beleza? Gabrielzão, obrigado aí pela participação Obrigado. comigo. Tá junto comigo aí nessa luta, membro da nossa equipe de Direito de Trânsito Raiz. Obrigado para quem assistiu a nossa live. Obrigado pela presença, uma grande honra. Aqui é Direito de Trânsito Raiz. Aqui é a raizão. Então aqui você aprende o que precisa realmente para poder atuar nesse ramo de Direito de Trânsito Raiz. Obrigado pela presença de todos. Forte abraço. Eu sou o Padilha Advogado. Eu sou o Gabriel. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Até mais.